Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. E chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-nos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Que meu servo escuta. Fala-me, Senhor, que meu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morireis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais a matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de abaixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morireis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morireis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Que és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu vi de parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, todos estes dias,
previos a Semana Santa, estamos escutando como Jesus discute com os fariseus e sempre é a mesma coisa. Estes textos terminam coisas sempre iguais. Não prenderão Jesus. Hoje não lo dimos, mas eu fiquei um pouco esquisito, um pouco estranhado, porque aqui falta uma frase que eu li hoje de manhã no outro evangelho, mas era ainda não chegou a sua hora. Não prenderam ele porque ainda não chegava a sua hora. E vemos também na primeira leitura como o povo de Israel estava muito impaciente porque as coisas não aconteciam, nos tirou do Egito e aqui estamos morrendo de fome e queria que as coisas acontecessem ao jeito dele e no momento dele, mas ainda não era o tempo. Esta ideia do tempo de Deus é uma das coisas difíceis. Falávamos, acho que aqui mesmo, faz algumas semanas, como é difícil a inatividade. Não? Nós que somos muito dinâmicos e muito decididos, queremos que as coisas aconteçam agora. Não? Então, não é nada pior que ir a um lugar e ficar atrapado no trânsito. E não avança. Nem para adiante, nem para trás, não avança. Não? Preferimos o caminho longo, mesmo que vamos chegar mais tarde, mas por lo menos estamos movendo. Não? Ir a um médico e ficar na sala de espera 1 hora, meu Deus, e então? Não? O pior, talvez, é precisamente a inatividade. E nós queremos que as coisas aconteçam a nosso jeito, mas Deus tem o seu tempo. E então, nós homens que vivimos tão acelerados e com tantas ansiedades, temos que aprender a compreender o tempo de Deus. O tempo de Deus, diz a Escritura, os planos de Deus, diz a Escritura, não são nossos planos. E assim como está alto o céu da terra, assim estão mais altos os planos de Deus dos nossos planos. Mas então, a verdade, Deus tem o próprio caminho. E para Ele não é tão importante, eu acho, desde o ponto de vista de Deus, chegar à meta quanto o caminho que vamos fazer. A pessoa que nos tornamos, precisamente no processo de superar um monte de obstáculos e dificuldades. Não é tão importante o objetivo que vamos conseguir, mas a pessoa que nós vamos converter nesse processo. Porque finalmente o trabalho importante é o que Deus está fazendo aqui dentro de nós. E para isso, que são as prioridades dele, ele tem os seus tempos. Então, a primeira coisa, quando nós pedimos algo a Deus, temos que pedir, e temos que pedir com insistência, mas também entender e aceitar que as coisas têm um tempo, o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Ele não chega tarde e ele não chega cedo. Ele não chega tarde, mesmo que assim pareça, não? Nós sempre queremos as coisas para já. Marta falou para Jesus: se você tivesse estado aqui, meu irmão não tivesse morto. Marta, tranquila. Você acredita na glória de Deus? Eu acredito, mas faz 4 dias que tinha que estar aqui. Não? Só que não era o tempo dele. Ele queria fazer um milagre. Deus muitas vezes faz isso conosco. O tempo nosso não é o tempo dele. Temos que esperar e temos que ter paciência. Paciência da paz. Bom, mas não somente temos que esperar. Algumas vezes o problema não é só de tempo. Algumas vezes é também que ele tem um outro jeito de fazer as coisas. Por isso que as coisas que nós queremos não acontecem. Não é só de tempo. Algumas vezes é tempo. Tem que esperar o momento de Deus. Outras, tem que ter a flexibilidade para mudar de planos. Porque os planos de Deus não são nossos planos. E isso também é difícil. Deus nunca diz que não. Ele não conhece a palavra não. Ele só conhece 3 palavras. Primeiro, sim. Tá, aí está. Eu vou dar para você que você pediu. Segunda palavra, sim, mas ainda não. Que é a coisa do tempo. E a terceira é esta: eu tenho algo melhor para você. Não traga saliva, meu Deus. Não sempre é fácil, não? Mas algumas vezes, não é que Deus não quer conceder o que nós pedimos, mas Ele tem algo melhor. Ele tem outros planos, não? Então temos que ter também um coração aberto e disponível para aceitar os planos de Deus e a capacidade de discernir, porque olha, uno tem que lutar, sim, tem que lutar, tem que persistir. As coisas não são fáceis, também temos o demônio que sempre quer atrapalhar todos os planos de Deus. Mas, se você insiste, a coisa não dá certo, também colocar-se diante de Deus com humildade e perguntar para Ele se Ele tem um outro caminho. Ter a capacidade de ler os signos, os sinais, não? Da vida, dos tempos, saber que caminho que Deus quer que nós peguemos. Mas, daí, ainda falta um passo mais, que vem a parte mais interessante e misteriosa de tudo isto,
Nós temos que saber esperar o tempo de Deus? Sim. Nós temos que estar abertos a mudar nossos planos, de acordo aos planos de Deus? Também. Mas, gente, você pode também adiantar o tempo de Deus e mudar os planos de Deus. Que, Padre, nós podemos. Lembra um casamento que Jesus estava com sua mãe, a propósito, e a mãe falou, acabou o vinho, e Jesus que respondeu? Mulher, ainda não chegou a minha hora. A mesma coisa que estamos escutando estes dias. Não prenderam Jesus porque não chegava a sua hora. E ninguém pegou porque não era a sua hora. Mas quando Maria falou para Jesus, não tem vinho. E então ele falou, olha, não chegou a minha hora. E Maria olhou com cara de... Então, tá bom. Vamos fazer o milagre por você. Não? Então, aí temos um segredo muito grande. Maria, eu diria a oração. Pedir muito a Deus, né? Deus é um pai, então ele sabe encontrar inclusive caminhos, terceiros caminhos, não? Se nós sabemos orar com perseverança, porque finalmente a espera do tempo de Deus, o que acontece, e São Agostinho explica muito bem isso, o que acontece é que quando nós mais esperamos e mais pedimos, aumenta a nossa capacidade de aproveitar a graça que Deus vai dar a gente. Quando você desfruta mais uma Coca-Cola bem gelada, e quando tem muita sede, não? Então, eu tenho um pouquinho de sede, eu quero Coca-Cola. Não, ainda não. Então, depois de uma meia hora, ainda tem mais sede. Não, ainda não. Vai correr 4 voltas aqui a quarteirão e volta. E quando estou morto de sede, com calor e tudo, agora sim. E você desfruta muito mais. Então, isso mesmo acontece com a oração. Quando nós mais pedimos, quanto mais prova Ele nossa confiança, nossa esperança, maior é a capacidade de nos aproveitar as graças que Deus dá a gente. E isso é o que Deus quer de nós. Por isso, orar e pedir. Nós conseguimos também negociar com Deus, não? Mas o jeito dele, não o jeito nosso. Vamos pedir então isso, que aumente nossa fé, que nos ensine sempre a saber reconhecer e discernir o tempo de Deus para a nossa vida.